Olá, amigos cafeicultores! Olha onde que eu vim parar, no meio dos cafés Conilon, no norte do Espírito Santo, aqui na Fazenda Canaã, aonde que você no Arábica está achando que está tendo quebra de safra? Assista até o final para vocês verem o tanto que está quebrando de safra aqui no Espírito Santo. E vamos falar também de tecnologias com essa cultura que tem muito para ensinar também para o Arábica. E Café Conilon, tecnologias e quebra de safra. E esse é o assunto do nosso Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA Agrosoluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. Gilmar, obrigado por você receber a gente, poder falar um pouco dessa cultura do Café Conilon aqui do Espírito Santo, cada vez mais próximo, A gente brinca no Arábica que são os primos ricos, que nós Arábicos somos primos pobres, vocês são os primos ricos, Porque o preço está muito bom. E é isso que eu queria saber, Será? Será? Então, como é que estão os investimentos, nessa cultura que saiu em patamares baixos há uns anos atrás e cada vez mais tem conseguido os melhores resultados? Como é que tem sido esse investimento, as tecnologias nessa cultura? Gustavo, a gente que agradece a visita de vocês na nossa propriedade aqui no norte do Espírito Santo. Que seus ouvintes da Gustavo Renó Café possa usufruir um pouquinho aqui do que a gente faz aqui no norte do estado e vai ser um prazer falar. Em termos de tecnologia, Gustavo, a gente tem investido muito em clones novos. Aqui, por exemplo, nós estamos numa lavoura de 40 hectares com clones que a gente trouxe de Rondônia. É uma experiência que a gente está fazendo. Já estão aí aproximadamente com 4, 5 anos em alguma propriedade. Na minha aqui é o segundo ano. Nós estamos na primeira colheita. Não tivemos um resultado satisfatório devido aos 4 meses de sol, que foi intenso. Mas a gente vê que é bem propício para a região e vai se adaptar bem à região ao clone. Qual que é a vantagem de vocês aqui do Espírito Santo? Vocês vêm buscar um clone lá de Rondônia? Veja bem, Gustavo, os clones de Rondônia, os cafeicultores, de uma forma geral, são pessoas unidas, no que fazem. Então nós temos muitos cafeicultores capixabas que foram para Rondônia plantar café. Tiveram um resultado bem expressivo por hectare produzida lá nos clones de Rondônia. Isso despertou o interesse dos cafeicultores capixabas trazer os clones. Como não existia no Espírito Santo, trouxemos os primeiros clones. Hoje, através das lavouras plantadas, os clones já vão ser extraídos aqui mesmo. A gente foi atrás de alta produtividade e qualidade de fruta de café, que é o que a gente está procurando nesse momento para a cafeicultura capixaba. Temos os clones nossos também já testados e aprovados, através da ICAPE, do estudo bem feito sobre os clones, entendeu? Mas a gente está sempre buscando alternativa para estar plantando, para conseguir cada vez mais uma produtividade maior por hectare. Interessante que você falou aí em buscar qualidade, no café. Como é que está o trabalho de vocês produtores, visando melhoria da qualidade da bebida, do café Conilon, do café robusta, e o que vocês esperam, que resultados que vocês pretendem alcançar? A gente veio durante os anos fazendo um aprimoramento de qualidade de fruto, colhendo na maturação certa. É tanto que a indústria hoje fala com a gente que o blend, que é a mistura do café, ela era bem menor do Conilon no Arábica anos atrás. Hoje eles já levaram esse percentual num patamar que dá um sabor melhor à bebida devido à qualidade que a gente investe aqui no campo. Entendi. E está sendo remunerado por isso? Olha bem, a remuneração vem através de certificados que a gente consegue com essas empresas. Certificados esses que a gente está sempre tentando fazer a melhoria no campo, não só de plantio, como de qualidade de funcionário, bem-estar do funcionário, bem-estar da lavoura e o meio ambiental, preservando sempre as reservas legais e as APPs que a gente está sempre fazendo. E a gente consegue esses códigos que consegue agregar um valor melhor na nossa mercadoria. Bacana, e pensando mesmo nessa sustentabilidade, nessa questão de manter a qualidade da planta, da qualidade da água, eu estou vendo aqui que a gente está aqui debaixo de um pivô, Aqui eu vi aqui no Espírito Santo muito lugar com gotejo e alguns lugares com pivô.
né? Qual que é a vantagem você vê entre um e o outro? Veja bem, Gustavo, eu costumo falar que pivô é uma coisa, uma benção de Deus, né? Ué. É uma chuva que vem na hora que você não está esperando. O gotejo tem suas vantagens. Ele otimiza mais a água, ele trabalha com áreas que não cabe um pivô, então um completa o outro. Mas hoje, se tivesse que escolher entre o pivô e o gotejo, eu ficaria o pivô, porque ele mora de uma maneira mais uniforme, mais eficaz e traz uma produtividade melhor para a lavoura. Principalmente nessa temperatura mais alta, que aqui a gente está em pleno inverno, um calor. Exatamente, daqui a Puxa. pouco vai chover aqui em cima da gente, hein? Isso. Tomara que seja Molha depois de que a uma gente já ter forma- saído daqui. Molha de uma forma uniforme, Certo. bem tranquila, como se fosse uma chuva mesmo. E a planta, ela molha uniforme e molha o terreno inteiro, não molha só localizada a planta. Então a planta toma chuva no pé, no chão e na folha. Refresca. Refresca o ambiente normal, exatamente. Bacana. E aí ela responde melhor na produtividade. Nós do Café Arábica, né, nós estamos passando muito apertado com a dificuldade, né, de mão de obra, né? Poucas pessoas oferecendo para poder trabalhar, né? E quando trabalha por um valor muito alto, trabalha aqui às vezes com má vontade. E vocês aqui no Espírito Santo, né? Como é que está a mão de obra de vocês aqui? Gustavo, essa preocupação com mão de obra, eu acho que é um problema quase no território nacional, em geral. E a gente aqui não é diferente. Estamos com um problema de mão de obra terrível na colheita. Mão de obra cara, mão de obra essa que também, às vezes, a gente não consegue atender o Código Trabalhista, porque às vezes a pessoa não quer entregar a carteira porque está recebendo auxílio, alguma coisa do governo, e se entrega, eles perdem, mesmo que perde temporário, mas mesmo assim eles não querem, aceitam, não né? aceitam, então a gente está com essa dificuldade. Então a gente está cada vez mais buscando alternativa para colher de uma forma mecanizada, para a gente não ficar escravo dessa mão de obra que está tão difícil hoje e tão onerosa para o produtor. No Café Arábica, né, a colheita mecanizada, ela já é algo até já antigo, né? E vocês agora do Espírito Santo, vocês estão iniciando com uma força até intensa, né, em relação à colheita mecanizada. Você que na fazenda já colheu mecanizado algumas partes, Exatamente. né? Conta um pouco essa experiência pra gente. Pois é, Gustavo. Procurando essas alternativas, o Arábica já vem de uma época bastante lá atrás, né? Bastante atrás, mecanizando com as automotrizes. E esse ano a nossa propriedade fez a aquisição de uma automotriz, que é uma benção de Deus. Faltam as questões de ajuste, máquina-lavoura e lavoura-máquina. O que é lavoura-máquina? O espaçamento que ela pega melhor, o clone, que ela extrai melhor o fruto sem cair no chão. Então isso aí é um período que a gente vai viver, mas é uma coisa que não tem marcha ré. É só uma questão de adaptação. Eu já fiz uns testes num pivô meu, pegou muitíssimo bem, é tanto que a varredura que eu estou fazendo agora está praticamente assim, um pouco que ficou no chão. O custo é muito mais otimizado, a mão de obra fica quase, trabalhei com 3 pessoas no lugar que eu precisaria de 100. Então, quer dizer, é uma coisa, né, bastante Significativa, né? Então, a máquina aí é uma coisa que veio para ficar e cada vez mais a indústria trabalhando com os produtores, vendo qual a dificuldade na máquina, eles vão aprimorando a máquina e a gente aprimorando as lavouras para a máquina e quando chegar nesse casamento aí, acho que não vai ter mais separação, não. Tem uns desafios pela frente. Tem os desafios, que a gente da Arábica claro. já sabe onde vocês vão passar aí, mas Exatamente, né? com a troca de figurinha a gente acaba Exato. prosperando Aham. junto dentro da cafeicultura. Ô, Gilmar, a gente está vendo aí, né, o tanto que vocês aumentaram a produtividade hoje aqui, né, todo mundo falando muito em quebra de safra. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, mas antes eu vou pedir licença, porque chegou a hora. A melhor hora, a hora que você vai dar uma paradinha no vídeo aí, sentar o dedo no like, deixa um comentário aqui pra gente, o que você acha da cultura do conilon, se você acredita, se você plantaria aí na sua fazenda, escreva, eu gosto de ler todos os comentários e isso contribui muito com o engajamento do nosso canal. E agora, Gilmar, você pode responder pra gente como é que foi essa revolução em produtividade que vocês tiveram aqui no conilon? Gustavo e assinantes do canal, a gente vem investindo sempre em melhoria de clones, espaçamento, Irrigação. enfim, é um conjunto de coisas para chegar numa produtividade que nós estamos alcançando hoje. Nós já tivemos produtividade aqui de 140 sacas por hectare nessa propriedade. Tem produtores que trabalham com espaço mais otimizado que conseguem até mais. Isso não é uma realidade, isso não é uma média em 10 anos.
são anos, são ciclos. Porém, esse ano nós tivemos um probleminha que foi 4 meses de sol intenso e o Espírito Santo está sofrendo, como o sul da Bahia, nossos produtores amigos lá também, com a queda de produção de café. Nós estamos falando aí de uma queda bastante significante, coisas que nem nós não acreditávamos até começar a safra. A gente pensava até acreditar a safra em 20%, 25%, só que a gente só olhava o pé. Não olhava a queda no secador. Então, na planta já chamava uma quebra de 20% na planta. Exato, na planta, quando você olhava para a planta, porque através do sol ela abortou muito, as rosetas não ficaram cheias, enfim, teve um monte de adversidade. A gente molhava, mas o sol era muito intenso, evaporava tudo, enfim. A planta não conseguiu segurar os frutos que era necessário. Só que quando levou para o secador, aí o susto que foi grande no secador. Secador que a gente conseguia aí 3,8, 3,6, no máximo 4 quilos, 4 sacas, desculpa, para dar uma saca de café. 4 sacas de café antes de beneficiar. Maduro, para dar uma saca de café pilada. Certo. Hoje nós estamos trabalhando com 4,6, 5, isso significa 25% a mais na perca. Então nós estamos falando aí de 40% a 50%. Hoje você me perguntar a minha realidade na minha lavoura, certo. Eu não terminei ainda, mas 40% já é certo. Já é certeza de uma quebra de 40% na safra. Certeza, certeza. Porém, eu já estou pedindo a Deus para ficar nos 40%. Porque se você me falar assim, Gilmar, o que você acha? 40% ou 50%? Eu estou quase achando que vai dar assim, mais fácil dar pé de 50% do que pé de 40%. E o café ficou miúdo, porque o arábica ele ficou muito pequenininho esse ano. Tivemos esse problema também, porque quando vem a seca e você não consegue produzir muito, é várias coisas. Um grão pequeno, que geralmente é o dobro do tamanho, muito pequeno, peneira 10 para pilar, 9, 10, que não consegue pilar com outra peneira. Então os grãos muito pequenos, qualidade de café não é a mesma dos anos anteriores, a verdade é essa. A realidade do produtor hoje, do cafeicultor é essa hoje. A perca é de 40% a 50% na lavoura, no pé de café, no Espírito Santo e no sul da Bahia. E não só aqui, como no café arábica também, a quebra é de no mínimo também 20% a 30%. O pessoal está mais atrasado com a colheita, ainda não deu para quantificar, mas 20% também já é certeza de cabo a rabo, vamos dizer assim, de todas as regiões. E no café Conilon, né, como é que ficam os números, né? Qual que é o custo geral, né, não só esse ano, mas o geral, o custo de 1 hectare, né, de condução no café Conilon? Gustavo, eu vou te falar depois da implantação da lavoura. O custo nosso hoje é de 35 mil a 40 mil por hectare ano. Produção. Custo com insumos, energia, mão de obra. O maior custo nosso é colheita e secador, deve ser no arábica também, né, durante a safra. E o agravante que a gente teve aqui, os custos ficam da mesma forma e a produção foi pífia. Ah, mas o preço está ajudando? Tá. Mas nós tivemos outro agravante que é o pior de todos. Muita gente achou que colheria 80, 90 sacas por hectare, travou 50% da sua safra, travou a 700, 800, tive colega até de 716, 650 com média de 720. E aí veio a queda no secador e a queda no pé. Resultado, ele não conseguiu produzir exatamente o que entregar. Alguns não conseguiu produzir nem o que tratou. Então aí ele teve a perca, ele não aproveitou esse preço para conseguir pelo menos equiparar os custos. E quem não travou, mesmo que produziu pouco devido à valorização do café, talvez faça os custos. Mas quem travou barato e teve que vender, esse vai fechar no vermelho esse ano, infelizmente. Gilmar, queria agradecer muito toda essa colaboração sua aqui com a gente e desejar cada vez mais sorte, cada vez mais prosperidade, né, que os primos ricos continuem sendo os primos ricos, os primos pobres um dia podem ser ricos igual os primos do Conilon, mas muito obrigado. Agradeço vocês do canal aí, Gustavo Renal Café. É sempre gratificante recebê-los aqui no Norte, apesar de ser a primeira vez, tomara que venha outras vezes, né? Para estar acompanhando assim nossa realidade do café Conilon. Mas ele fez uma brincadeirinha, o primo rico ainda é o arábica ainda, viu? A bebida nobre é ele, a gente só faz a mistura. Tá certo, então valeu, meu irmão. Obrigadão, um abraço e com Deus. E obrigado você que nos acompanhou até o final do programa. Lembrando que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos um programa ao vivo que fala sobre o café, né? Essa bebida tão importante para nós. Espero contar com a sua audiência todas as segundas-feiras às 19 horas.
Muito obrigado e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA AgroSoluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.